Durante uma apresentação em Campinas, ele acabou perdendo a sua vida. Ele que foi um dos responsáveis pela popularização do funk ostentação. E cara, ele chegava a fazer 40 shows por mês, tipo, era mais de um show por dia. Hoje, Roland, o pai do MC, ainda luta por justiça e pede que a polícia reabra os casos porque tem novas pistas. Vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre isso. Me chamo Amanda Machado, se você ainda não é inscrito por aqui, já se inscreva, tá saindo 2 ou 3 vídeos por dia aqui, então é muito conteúdo novo todos os dias, então se tu quer acompanhar isso, cara, se inscreve, ativa o sino, porque tu vai receber tudo em primeira mão, beleza? Tu não vai correr risco de perder nenhum novo conteúdo. E se tu também não segue a gente nas redes sociais, já vai lá e segue a gente, beleza? Eu vou deixar aqui embaixo. E então é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Daniel Pedreira Sena Pellegrini, ou, melhor dizendo, MC da Leste. Ele nasceu em 1992 e foi um cantor e compositor brasileiro, e ele morava lá na zona leste de São Paulo. Ele veio de uma família muito humilde, ele ficou órfão e perdeu a mãe dele ainda bem jovem. Além disso, ele também era um menino um pouco indisciplinado, ele só estudou até a 8ª série, que inclusive foi na época que ele conheceu a esposa dele e ficou casado durante 5 anos. O MC da Leste começou a sua carreira lá em 2009, ele começou a divulgar suas músicas na internet, como Bondes do Menor e Apologia, que inclusive, como o mesmo nome diz, fazia apologias ao crime. E a vida dele foi realmente da fome ao luxo antes de ele partir. Ele foi criado por uma família de baixa renda, sendo o mais novo dos 3 irmãos. Ele teve, é claro, uma infância bem sofrida, porque a mãe dele faleceu quando ele era muito jovem. Ela teve um derrame, então realmente já começou a vida de uma maneira muito difícil. E antes mesmo de passar por tudo isso, ela sempre incentivou muito a carreira dos filhos, com o maior intuito de eles poderem ajudar financeiramente a família, né? Em uma música que ele lançou que se chama Minha História, ele revela como era a vida dele antes da fama. Na música ele fala que antes de completar 13 anos ele morava numa casa de madeira que não tinha nem banheiro. E em vários momentos ele chegou a passar fome, porque de fato eles não tinham dinheiro nem pra comprar comida. E durante o ensino fundamental, cara, pensa em ensino fundamental, meu, uma criança quase, ele conheceu a esposa dele, a Érica. E eles ficaram juntos 5 anos. Na verdade eles ficaram juntos até o fim, né? E pois é só, gente, na época ele usou uma lan house pra ir lá e começar a divulgar as músicas dele na internet. E lá ele já era conhecido como MC da Leste. Ele começou a ficar muito conhecido em São Paulo e em pouco tempo ele já estourou pro país inteiro. Ele começou com um funk proibidão e depois ele trocou pra um funk mais ostentação. E tipo, no auge do sucesso ele começou a ganhar muito mais, chegando a receber cachês de em torno aí de 200 mil reais por mês. Tipo, é uma mudança muito drástica de vida, né? Pra quem, tipo, às vezes não tinha nada pra comer e do nada, tipo, tem 200 mil, tu pode comprar uma casa incrível em um mês. Ele na época também trabalhou em parceria com vários outros MCs, como o MC Léo da Baixada, o MC Danado e o MC Kelvinho. E junto com o Léo da Baixada, ele lançou a música Ostentação Fora do Normal. E foi uma das principais músicas dele. Ostentação fora do normal, quem tem amor faz amor, quem não tem passa mal. Em 2012, as músicas dele começaram a falar da ostentação de milionários. Ele gravou Deusa da Ostentação, Mina de Vermelho, Água na Boca e Angra dos Reis. E foi aí que ele começou a fazer as suas primeiras aparições em grandes mídias. Ele começou a ir pra programas de TV, rádio, tipo Record, SBT. Realmente, cara, ele chegou no auge. Infelizmente, ele não chegou a gravar nenhum álbum de estúdio. Ele só gravou faixas soltas pro download digital. E ele lançou só um videoclipe com a canção O Gigante Acordou. E depois que ele se foi lançado o videoclipe da música São Paulo. Esse clipe foi gravado em uma mansão no interior de São Paulo poucos dias antes do acontecido que tirou a vida dele. E só pra vocês terem noção, no primeiro dia esse vídeo foi postado no YouTube, ele já bateu 1 milhão de views. E o vídeo fez tanto sucesso que uma revista norte-americana anunciou o lançamento da música São Paulo. E cara, em 2 dias bateu 6 milhões de views. E foi o vídeo da categoria musical mais visto do mundo. Nessa época, ele se tornou o MC com mais pesquisas na internet. Ele superou até mesmo o cantor Chorão do Charlie Brown Jr., que também tinha falecido no mesmo ano. Alguns dias antes do falecimento dele, ele estava até combinando uma turnê pela América do Sul e ele planejava comprar um helicóptero, cara. Ele estava realmente na maior ascensão da vida dele, vivendo provavelmente um sonho de verdade. Em julho de 2013, os moradores do condomínio do bairro San Martín, em Campinas, no interior de São Paulo, eles estavam, tipo, muito ansiosos com os preparativos da festa junina que eles estavam fazendo pelo 7º ano consecutivo. E o Rogério Rodrigues de Oliveira era o responsável por contratar os artistas. E foi o Rogério que contratou a MC da Leste em um outro evento. Ele fechou o cachê ali de 5 mil reais. E quando eles chegaram, o Rogério ali acertou o valor com eles, deu todo o valor em cash e encaminhou eles até o local da festa. E a equipe do da Leste estacionou atrás de um caminhão
onde 5.000 pessoas esperavam por ele. E como um show normal, o apresentador anunciou o MC Da Leste. O Da Leste já cantava a segunda música quando o Anderson, que era responsável ali pela produção do show, ouviu um barulho e ele viu que o Da Leste fez um gesto de como se ele tivesse sido atingido embaixo do braço. Ele parou a música e ele falou no microfone: "Tá tirando o molecote?" E ali todo mundo já ficou tipo: o que tá acontecendo? E naquele momento todo mundo começou a se olhar e se questionar: será que é um tiro? Será que é uma bombinha? O que será que tá acontecendo? E alguns ali falaram que era só uma bombinha, então o Da Leste simplesmente continuou o show. E 2 minutos depois se ouve mais um barulho, o Da Leste é atingido e cai no chão. E aí começou uma correria, uma gritaria, todo mundo: aí acertaram o cantor! E aí aquela loucura. Pra alguns que estavam ali no palco, como o irmão do Da Leste e o fotógrafo Renato, eles realmente sabiam que era tiro no primeiro momento. E eles perceberam, inclusive, que, o Da Leste mesmo passou a mão no corpo dele quando ele ouviu o barulho. E pro Rodrigo, que também estava ali no palco, fazia parte de tudo, ele garante que os disparos vieram de perto, do lado esquerdo do palco. O irmão do Da Leste e o fotógrafo Renato pegaram ele correndo, levaram pro carro que... Não, né? O irmão do Da Leste e o fotógrafo que estavam ali no palco pegaram ele correndo e levaram pro carro que tava ali atrás do caminhão. O Marcelo pegou a direção e eles levaram ele correndo pro hospital. E o Da Leste chegou a pedir naquele momento: tira uma foto pro povo ver que eu tô bem. E no caminho eles pararam num posto de combustível pra pedir informação, pra saber onde é que era o hospital. E aí o motorista se propôs a realmente guiar eles até o hospital. E cara, eles levaram aproximadamente 25 minutos pra chegar no hospital. E chegando lá, o Da Leste entrou em cirurgia. Um dos primeiros policiais a chegar no hospital foi o PM Nelsino. E ele ali de cara já estranhou o comportamento de algumas pessoas da equipe do cantor. Esse PM falou que ele acreditava que eles estavam ali reunidos pra discutir o que eles falariam pra polícia. E ele percebeu que eles sabiam de fato a real motivação do crime. E teria sido no hospital que uma testemunha protegida ouviu o cunhado e o irmão dizerem o seguinte: pô, falei pra vocês não mexer com aquela mina que ia dar rolo. Olha no que deu, agora quero só ver. Na época, o caso foi encarado como um homicídio simples e por falta de provas foi arquivado. Agora o pai do cantor conversou com o Cidade Alerta e fez algumas revelações que podem reabrir o caso. O Roland, o pai do cantor, deseja de fato saber quem tirou a vida do filho dele. Atualmente ele vive com a esposa, a Marisette, e passa por algumas dificuldades financeiras. O Roland também fez uma importante revelação durante a entrevista. Segundo ele, o falecimento do filho foi encomendado por 20 mil reais e que a pessoa que tinha interesse de ver o MC Da Leste morto era alguém muito próximo do MC. Segundo o pai, ele suspeita da equipe do cantor. Ele falou na entrevista que quem tava próximo do filho tinha bastante inveja. É claro, né? Porque ele tava indo muito bem na carreira. E o pai falou que ele queria fazer muita coisa sozinho. Então, não sei, de repente a equipe se sentiu ameaçada. Hoje o Ronald pede que a polícia reabra o caso e de fato investigue. Ele pede pra investigar cada um deles que estava próximo ao filho dele. De fato, investigar aquelas pessoas que estavam diariamente com ele pra saber o que houve, sabe? Ouvir todas essas pessoas e realmente chegar a um veredito. Hoje o pai e a família pedem a justiça disso. E eu acho que deve ser muito triste realmente, né? Simplesmente aconteceu e tu não saber o que aconteceu. Fica essa marca pra sempre dentro de ti. Então hoje o pai do MC Da Leste busca por isso, busca por respostas. Ele pede que de fato o caso seja reaberto e investigado. Muitos crimes acontecem, né, com pessoas muito próximas à vítima. Isso é bem comum. Então, vai se saber se não era, né? Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já se inscreva no canal pra acompanhar novos conteúdos como esse. E é isso, até a próxima. Tchau!